O paradoxo do progresso. A complexa realidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul brilha no cenário mundial. Ostenta proeza tecnológica e influência cultural. K-pop, K-dramas e tecnologia inovadora capturaram a atenção global. No entanto, por trás dessa fachada deslumbrante, encontra-se uma verdade sombria. A Coreia do Sul é frequentemente rotulada como o país mais triste do mundo. Esse título reflete uma luta com as pressões sociais e o bem-estar mental. A jornada da Coreia do Sul de uma nação devastada pela guerra para uma potência global é notável. Esse desenvolvimento rápido teve um custo. A busca incessante pelo progresso econômico exerce imensa pressão sobre seus cidadãos. A pressão para ter sucesso permeia todos os aspectos da vida. Este ensaio investiga os fatores que contribuem para essa tristeza generalizada. Examina o sistema educacional exigente e a intensa cultura de trabalho. Em poucas décadas, se transformou em uma potência global. Um lugar que domina a tecnologia, é referência em educação, exporta sua cultura pop para o mundo inteiro e ainda brilha nos esportes. Sim, a Coreia do Sul é tudo isso e muito mais. Mas, ao mesmo tempo, esse país tão avançado carrega um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais altas de suicídio, ansiedade e depressão do mundo inteiro. Como um país tão incrível, cheio de conquistas e inovações, pode ser também um dos mais tristes do mundo? O que está por trás desses problemas na Coreia? Bom, é isso que vamos explorar aqui. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá. Para entender por que a Coreia do Sul vive essa crise de saúde mental, precisamos dar uma olhada na sua história, que é, no mínimo, pesada. Não estou exagerando. A Coreia passou por uma ocupação japonesa que durou 35 anos e foi uma coisa extremamente brutal. Durante esse período, a cultura, a identidade e até mesmo a independência do país foram profundamente afetadas. A Coreia foi forçada a adotar uma série de políticas impostas pelo Japão que buscava dominar totalmente os recursos e a sociedade coreana. Isso não foi apenas uma ocupação política e econômica, mas também um trauma cultural que marcou várias gerações. Após esse período, o país ainda enfrentaria outro enorme desafio: a Guerra da Coreia, que dividiu a nação ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas dessa vida. Imaginem o que é ter que reconstruir um país a partir de ruínas, com a constante ameaça de um novo conflito pairando no ar. A qualquer momento, podia acontecer outra guerra. A qualquer momento, tudo poderia ser destruído novamente. Nesse cenário, a Coreia do Sul não teve outra opção senão se desenvolver rapidamente ou sucumbir. E foi assim que surgiu o chamado milagre econômico coreano, que transformou o país em uma potência global em poucas décadas. Esse milagre aconteceu logo após esses momentos históricos traumáticos. O milagre econômico coreano, ou milagre do Rio Han, como é também conhecido, foi um período de rápido crescimento econômico que ocorreu entre as décadas de 1960 e 1990. Esse período transformou a Coreia de uma nação devastada pela guerra em uma potência industrial e tecnológica. Na época, o país estava sob a liderança de governos autoritários, como o do presidente Park Chung-hee. Mesmo assim, o governo adotou uma abordagem de industrialização acelerada, investindo pesadamente em setores como tecnologia e infraestrutura. Grandes empresas como Samsung, Hyundai e LG, que hoje dominam mercados globais, nasceram justamente nesse período de crescimento acelerado. E esse crescimento todo não aconteceu por acaso. O povo coreano, de uma maneira geral, é trabalhador, disciplinado e altamente educado. Se eu pudesse dar mais um motivo para isso, eu incluiria as políticas econômicas do governo, que combinaram empréstimos com outros países e reformas estruturais que visavam impulsionar a economia. Porém, todo esse crescimento teve um custo. E o milagre econômico coreano está enraizado na cultura do país até os dias de hoje. A pressão para ser o melhor,
para se destacar, para não falhar, vem de uma necessidade histórica de sobrevivência. O medo de ser fraco, de falhar, remonta àquela época de luta pela sobrevivência, em que qualquer erro poderia significar a extinção do país. Essa pressão se reflete em muitos aspectos da sociedade coreana, mas talvez no mais evidente deles, o sistema educacional. Febre da educação e a pressão para o desempenho. Na Coreia do Sul, a educação é primordial, vista como a chave para o sucesso. Desde cedo, as crianças enfrentam imensa pressão para se destacarem academicamente. A competição é feroz, com longas horas em cursinhos preparatórios, os Hagwons. Os alunos estudam até tarde para os exames de admissão à universidade. Esses exames, os Suneong, ditam perspectivas futuras de carreira. A pressão para ter sucesso leva a estresse, ansiedade e privação do sono. Essa pressão intensa afeta a saúde mental dos alunos. Muitos experimentam esgotamento e depressão. A ênfase acadêmica obscurece outros aspectos importantes da vida. Agora a gente começa a entender um pouco melhor, porque a Coreia tem uma das taxas mais altas de suicídio entre os jovens. Quando o sucesso é a única opção, o fracasso parece uma coisa insuportável. O peso de ser perfeito, de não falhar, é tão grande que muitos jovens se veem sem saída. A pressão para ser o melhor em tudo é imensa, e se você não consegue ser o melhor, acaba sendo visto como um fracasso. Isso é particularmente forte na área de esportes eletrônicos, ou esportes, onde a competição é feroz e a exigência de perfeição total. Nos anos 90, um jogo de videogame mudou tudo, e esse jogo foi o StarCraft. Ele virou uma febre na Coreia do Sul, mas não era só um passatempo. Era um verdadeiro esporte. Estádios lotados, transmissões de partidas na TV 24 horas por dia, jogadores profissionais tratados como celebridades. Nunca se tinha visto algo assim antes, e a Coreia estava liderando essa revolução. Mas por que exatamente StarCraft? E por que a Coreia do Sul? Bem, uma parte da resposta está na história do país. Naquela época, havia uma proibição cultural de produtos japoneses, como videogames da Nintendo ou PlayStation. Então, enquanto nós, no Ocidente, crescíamos jogando Super Mario, os coreanos estavam descobrindo os computadores. O governo coreano subsidiou a internet, o que fez com que os PC Bangs, que eram cafés com computadores, se espalhassem por todo o país. E foi nesse ambiente que o StarCraft explodiu. O jogo era complexo, estratégico e super competitivo. E os coreanos abraçaram isso com uma intensidade que ninguém esperava. Eles levaram a mentalidade do trabalho duro, da disciplina e da obsessão por ser o melhor para dentro dos jogos. Os jogadores profissionais viviam em casas compartilhadas, treinando de 12 a 14 horas por dia. Era um ambiente de alta pressão, onde só os melhores sobreviviam. E essa fórmula de sucesso não ficou restrita aos esportes. Ela se espalhou para outras áreas, como o K-pop e até mesmo grandes empresas como a Samsung. No K-pop, por exemplo, os trainees, jovens que sonham em se tornar idols, passam anos em regimes de treinamento intensivo. Eles praticam dança, canto e até etiqueta por horas, tudo para ter uma chance de realizar o sonho de se tornar uma estrela do pop coreano. Mesmo depois de famosos, a pressão continua. Eles sempre têm que ser perfeitos, sempre impecáveis. Parece que, para ter sucesso na Coreia do Sul, é preciso uma dedicação total, quase desumana. E qual é o impacto psicológico de viver nesse ambiente? Já vimos como a pressão pela perfeição afeta os estudantes e os esportistas, mas o impacto não para por aí. No caso dos esportes e do K-pop, o medo de falhar é enorme. A competição é constante e a sensação de que você nunca é bom o suficiente está sempre presente. Quando você junta isso à cultura de trabalho intenso, o resultado é um burnout gigantesco. Muitos jovens coreanos vivem exaustos, ansiosos e com a sensação de que, não importa o quanto se esforcem,
nunca vão alcançar o sucesso que a sociedade espera deles. A pergunta que fica é: será que essa mentalidade de dominar a todo custo é sustentável? Será que ela está cobrando um preço alto demais na saúde mental das pessoas? Voltando ao milagre econômico, é inegável que a Coreia do Sul fez algo extraordinário. Em poucas décadas, o país saiu de uma guerra devastadora para se tornar uma das maiores economias do mundo. Eles construíram cidades modernas, empresas globais como a Samsung, a Hyundai, e se tornaram líderes em tecnologia e inovação. Mas, como já vimos, todo milagre tem um custo. E no caso da Coreia, um dos maiores custos foi a desigualdade econômica que surgiu com todo esse crescimento. Com o aumento da riqueza e do sucesso econômico, surgiram profundas disparidades entre as diferentes classes sociais. O país se tornou cada vez mais competitivo e, ao mesmo tempo, cada vez mais desigual. A elite econômica ficou cada vez mais rica, enquanto muitos trabalhadores que sustentam o país com seu esforço árduo não viram melhorias significativas em suas condições de vida. Isso gerou um sentimento de frustração e desesperança para muitas pessoas que se dedicaram ao máximo e não viram os frutos do seu trabalho. Esse sentimento de desigualdade se somou a uma pressão social imensa, criando um caldo de cultura perfeito para a crise de saúde mental que a Coreia enfrenta hoje. A pressão para ter sucesso não termina com a educação. A cultura de trabalho da Coreia do Sul é notória por suas longas horas, chefes exigentes e competição intensa. Espera-se que os funcionários priorizem o trabalho acima de tudo, muitas vezes sacrificando tempo pessoal, relacionamentos e bem-estar. A cultura Bali-Bali, que se traduz em pressa, permeia o local de trabalho, enfatizando a velocidade e a eficiência acima de tudo. Esse ritmo implacável pode levar ao esgotamento, doenças relacionadas ao estresse e um declínio no bem-estar geral. Além disso, a estrutura hierárquica de muitas empresas coreanas pode criar um ambiente de trabalho sufocante. Funcionários juniores muitas vezes se sentem pressionados a atender às demandas de seus superiores, independentemente do impacto em suas vidas pessoais. A pressão implacável para ter sucesso na Coreia do Sul cobrou seu preço na saúde mental da nação. O país tem taxas alarmantes de estresse, ansiedade, depressão e suicídio. Essas estatísticas refletem uma luta social mais profunda para lidar com as demandas da vida moderna. O estigma em torno de questões de saúde mental impede que muitos indivíduos busquem ajuda. Os valores confucionistas tradicionais, que enfatizam o estoicismo e a autoconfiança, muitas vezes desencorajam discussões abertas sobre saúde mental. A falta de serviços de saúde mental acessíveis agrava ainda mais o problema. Longos tempos de espera por consultas e a escassez de profissionais de saúde mental qualificados dificultam o recebimento de tratamento oportuno e eficaz para os indivíduos. Hoje, a Coreia do Sul é um país que vive de extremos, uma nação onde os contrastes são tão grandes que se tornam quase palpáveis. De um lado, você encontra arranha-céus futuristas, lojas de grife de luxo e uma classe alta que vive de forma bastante confortável, com acesso às mais altas tecnologias, educação de ponta e um estilo de vida que muitos invejariam. Mas do outro lado, existe uma realidade muito diferente. A luta constante de uma geração jovem que está tentando sobreviver, que enfrenta um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e, para muitos, o sonho de possuir uma casa parece um objetivo cada vez mais distante. Isso reflete a crescente desigualdade econômica que tomou conta do país. Uma desigualdade tão grande que muitos jovens coreanos se sentem enganados. Eles cresceram ouvindo que, se estudassem muito e trabalhassem duro, teriam uma vida confortável, um futuro promissor, mas a realidade que se apresenta diante deles é bem diferente. O acesso à estabilidade financeira, ao que muitos chamam de sucesso, parece ser quase um sonho distante para os mais jovens. Para muitas pessoas na Coreia,
Alcançar esse nível de estabilidade financeira passou a ser uma meta que parece cada vez mais inalcançável. Esse abismo crescente entre as expectativas da juventude e a realidade dura do mercado de trabalho está criando uma geração que se sente frustrada e desencorajada. O sacrifício pelo sucesso financeiro, algo que antes parecia ser um esforço válido e natural, agora é visto por muitos como uma jornada sem fim, onde não importa o quanto você se esforce, você nunca parece alcançar o tão desejado sucesso. O problema é que, na Coreia do Sul, o sucesso financeiro é considerado a chave para a felicidade, e isso coloca uma enorme pressão sobre todos. As pessoas trabalham sem parar, sacrificam suas próprias necessidades, seu tempo e, muitas vezes, até a sua saúde mental, tudo para alcançar esse ideal de sucesso material. O que acontece quando, depois de anos de esforço, você percebe que não importa o quanto você se esforce, você nunca será capaz de atingir esse padrão? A frustração e a ansiedade tomam conta. As pessoas não têm tempo para si mesmas, para refletir sobre o que realmente importa na vida. A busca incessante por um status financeiro elevado vai se tornando uma obsessão, enquanto o bem-estar mental é colocado de lado. Esse foco no sucesso financeiro se tornou algo tão arraigado na sociedade coreana que a saúde mental muitas vezes é sacrificada em nome do trabalho. A desigualdade social e a pressão para ser bem-sucedido aumentam as tensões psicológicas, criando um cenário onde os problemas emocionais ficam em segundo plano e não são tratados adequadamente. O sistema educacional e o ambiente de trabalho na Coreia, com sua carga extrema de pressão, reforçam ainda mais essa mentalidade, tornando o país um lugar onde a busca por perfeição material se sobrepõe ao cuidado com o bem-estar interno. A cultura de trabalho na Coreia do Sul é conhecida por ser uma das mais intensas do mundo. A hierarquia é rígida, as horas de trabalho são longas e a competição é feroz. Mesmo quando o trabalho é feito sem necessidade de horas extras, a pressão para permanecer no escritório até o fim do expediente do chefe é imensa. Isso resulta em jornadas de trabalho extenuantes, com pessoas saindo tarde da noite ou até mesmo permanecendo no escritório durante o fim de semana. Nessa cultura, a ideia de sair mais cedo do trabalho, por exemplo, é impensável, pois a percepção geral é de que você está demonstrando falta de dedicação e comprometimento. O resultado disso é um desgaste físico e emocional tremendo. As pessoas não têm tempo para descansar, para cuidar de si mesmas, nem para cultivar relacionamentos fora do ambiente corporativo. A solidão se torna uma constante, e isso leva a um aumento no número de casos de depressão e ansiedade, que, por sua vez, alimentam um ciclo vicioso. Abordar a crise de saúde mental da Coreia do Sul requer uma abordagem multifacetada. Reformar o sistema educacional para aliviar a pressão sobre os alunos é crucial. Desestigmatizar as questões de saúde mental e promover conversas abertas sobre o bem-estar mental são igualmente importantes. Aumentar o acesso a serviços de saúde mental acessíveis e de baixo custo é fundamental. Ao abordar as pressões sociais e as normas culturais que contribuem para essa crise, a Coreia do Sul pode abrir caminho para um futuro mais brilhante para as gerações futuras. Ainda que a ansiedade e a depressão estejam crescendo de maneira alarmante, a sociedade coreana tem uma grande dificuldade em lidar com esses problemas. Essa falta de compreensão, essa incapacidade de aceitar que a saúde mental precisa de cuidados, tanto quanto a saúde física, apenas piora a situação. As pessoas então se isolam, escondem suas dificuldades, e o problema vai se tornando cada vez mais profundo. Psicólogos, celebridades e até políticos estão começando a discutir abertamente sobre saúde mental, desafiando os tabus que envolvem o tema. Eles afirmam que a ansiedade e a depressão não são falhas de caráter, mas doenças que precisam ser tratadas. Isso, de certa forma, é um grande avanço para o país, pois quebra o ciclo do silêncio e da vergonha. O vazio interno, que é causado pela falta de um equilíbrio emocional,
não pode ser preenchido por bens materiais ou pela aparência física. A grande contradição da sociedade coreana é que, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, em termos materiais, a Coreia sofre de uma grande pobreza emocional. Esse é um povo que enfrentou guerras devastadoras, ocupações estrangeiras e várias crises econômicas, e ainda assim conseguiu se reconstruir e prosperar. No entanto, hoje o desafio enfrentado pelo país não é mais sobre reconstruir cidades ou vencer guerras, mas sim sobre reconstruir a si mesmo como sociedade. O país, que já demonstrou ser capaz de se reinventar em várias ocasiões, talvez possa agora encontrar uma maneira de resolver os problemas que afligem sua população e, quem sabe, nos ensinar algo sobre como buscar um equilíbrio mais saudável entre o material e o emocional. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.